No programa de hoje, a gente já falou sobre dor de cabeça, né? E deu para ver que esse sintoma afeta muitos adultos. Mas e as crianças e os adolescentes? Eles também podem ter dor de cabeça? Esse é o assunto do Bem-vindo de hoje. Ei, Nikele, é isso mesmo. Olha, a partir de hoje, o Bem-vindo vai trazer ao De Bem com você assuntos relacionados à maternidade real e também à infância e à saúde dos pequenos. E aproveitando o tema de hoje, que é enxaqueca, eu vim conversar com a neuropediatra Marli Marra para saber, será que criança tem dor de cabeça? E aí, doutora, criança tem ou não tem dor de cabeça? Sim, criança tem dor de cabeça, né? E é um quadro frequente. Dor de cabeça a gente chama de cefaleia. A cefaleia, ela é prevalente sim na criança. Mais ou menos 60% de todas as crianças e adolescentes vão ter algum tipo de dor de cabeça ao longo da vida. Enxaqueca, em especial, também pode ocorrer em criança, né? A criança de 3 até 7 anos de idade costuma ser menos frequente, mais ou menos de 1 a 3% nessa faixa etária. Porém, depois, né, a partir dos 8 até os 18 anos de idade, pode chegar até a 23% de prevalência. Isso daí, o que representa para vocês terem uma noção? A bronquite asmática, por exemplo, ela pode ocorrer nas crianças até 12%, né? Então, a enxaqueca, ela é bem mais frequente nas crianças e adolescentes do que algumas patologias como a asma, por exemplo. E como que é possível identificar, né, essa enxaqueca, essa cefaleia nas crianças, principalmente aquelas pequenininhas que nem falam direito, né, nem sabem o que está sentindo? Como é que os pais identificam isso? Bom, a primeira coisa que é super importante em termos de dor de cabeça, de cefaleia, é a gente tentar classificar, tá? As cefaleias chamadas primárias, né, é aquela cefaleia que é a doença em si. Então, as mais frequentes são as mais comuns, a enxaqueca e a cefaleia tensional. Existem outras também. E as cefaleias secundárias, ou seja, aquelas que são decorrentes de algum outro processo, por exemplo, alguma infecção, né? Como sinusite, otite, uma infecção aguda. A gente tem que saber classificar até para traçar a linha de tratamento ou, às vezes, de alguma intervenção, de algum exame complementar que precisa fazer com essa criança. A enxaqueca em si tem que preencher alguns critérios. Por exemplo, geralmente ela é unilateral, tá? Porém, pode ser bilateral também, ou seja, dos dois lados da cabeça, né? Tem um caráter mais pulsátil, tá? A duração em crianças, ela pode durar entre 2 a 72 horas, pode estar associada com náuseas, vômitos, tá? Piorar com alguma atividade física. Bom, então, e isso daí é diferente, essas características são diferentes da cefaleia tensional, tá? Outra coisa também muito importante em termos da enxaqueca, não é o fato de ter a primeira crise com essas características que a gente já vai falar que a criança tem enxaqueca, né? Existem também, na verdade, precisa ter uns 5 episódios de crise preenchendo os critérios. Existe predisposição? Fatores genéticos podem contribuir para o padecimento de enxaqueca em criança e adolescente, por exemplo? Sim, podem sim. Então, é outra coisa que a gente, na hora que a gente está conversando com a família, a gente tem que ver todas as características, né? Se tem alguma coisa que precipitou o aparecimento, que deflagrou o aparecimento daquela crise de dor, e o contexto familiar, que é a história familiar, tá? Uma coisa muito comum às vezes, a mãe fala assim, olha, eu tenho enxaqueca, mas não foi feito um diagnóstico
correto. A gente não sabe se ela tem mesmo ou alguém mais próximo da família, se é realmente uma enxaqueca ou se é outro tipo de cefaleia, né? Mas existem alguns estudos que mostraram alguns genes, né? Assim, vários genes que associados a enxaqueca. E as telas, né? A gente vê que cada vez mais até as criancinhas menores já estão aí com o celular na mão, com o tablet. Isso contribui também para o aparecimento da enxaqueca? Isso é um tema assim, muito importante, porque sim, tá? Podem contribuir. E o que aconteceu? Também tem alguns estudos, né? Estudos bem delineados, mesmo antes da pandemia, tá? Mostrando que crianças, né, no período escolar, com mais de 2 horas de acesso a telas, e isso é cada vez mais uma realidade, tá? Elas realmente têm uma frequência maior de cefaleia do que aquelas que são menos expostas, né? E agora, depois da pandemia, então, isso aumentou também, não só por a questão do tempo de uso de telas, mas por vários outros motivos. E eu não sou contra as telas. A gente também que não pode ficar culpando tudo, uso de telas, não é para usar de jeito nenhum, não, né? Então, alguns trabalhos, alguns estudos, vamos ver se isso, né, assim, novos estudos irão aparecer, principalmente após esses 2 anos aí de muito mais uso de telas, né? Mas a recomendação é ficar a cada 2 horas, né, quando a pessoa realmente precisa, fazer o quê? Uns 20 segundos de intervalo, tá? Do uso de telas, tá? Dá um descanso aí de pelo menos 20 segundos e volta, tá? Então, porque isso foi uma realidade para todo mundo e eu acho que vai continuar sendo, né? E as crianças em idade escolar, muitas vezes elas se queixam de dor de cabeça, de enxaqueca, mas isso pode estar relacionado a outro problema também, como a visão, por exemplo? Às vezes a criança está com problema de visão e não sabe. Isso acontece também? Sim, acontece. A cefaleia primária, que inclui também a cefaleia tensional. Então, realmente é recomendado ir, né, ao oftalmologista, sim, para ver se tem algum distúrbio de refração, se tem estrabismo, né, porque aí a criança precisa, para poder focar, né, nas coisas, precisa de fazer uma convergência, né? A nossa visão é binocular, então a gente tem até movimentos músculos oculares que estão envolvidos nesse processo, então deve ser avaliado também pelo oftalmologista. Pegando esse gancho, né? Até que ponto que os pais têm que estar atentos, né, nessa queixa da criança em relação a essa cefaleia, a essa enxaqueca e conduzir ao médico, né? Qual que é o ápice aí desse momento? Essa pergunta é muito importante, né? Porque, assim, o que a família precisa verificar? Que são alguns sinais de risco, né? Quer dizer, se aquele padrão da dor, né, que a criança tinha, se está modificando, se está cada vez não só mais frequente, mas também aumentando progressivamente a intensidade, né? Se persistem muitos náuseas e vômitos, porque isso pode ser, às vezes, sinal, né, não só da enxaqueca, mas pode estar presente um quadro que leva ao aumento da pressão intracraniana, né? A criança que tem uma queda no rendimento escolar, que tem alguma alteração cognitiva, tá? Então, se aparece algum sinal focal localizatório, né? Quer dizer, tá mexendo menos um braço, tal. Então, essas observações a gente tem que estar atento. Falando sobre tratamentos, né? Existem algumas terapias alternativas que podem ajudar nesse alívio da dor, como a acupuntura, por exemplo?
Sim, eu acho que não só a acupuntura, né, que a gente sabe que tem os estudos também científicos, né, mostrando do benefício da acupuntura em várias situações, né, porém, algumas vezes a criança não quer ser submetida, fica mais difícil, a criança mais nova, né, porque tem aquelas agulhinhas. Agora, fica a dica, gente, não dói para fazer, entendeu? Tá? Bom, mas já o adolescente, já maior, tal, eu acho que pode se beneficiar sim, tá? Agora, além disso, o que é importante? Porque nunca nada é só tratamento farmacológico, não é mesmo, Fernanda? A gente tem que ver o que pode fazer para prevenir o que está deflagrando aquelas crises, seja a cefaleia tensional, seja a enxaqueca. Então, por exemplo, o sono, como é que está o sono do seu filho? Né? Está dormindo bem? Está dormindo um tempo suficiente? Né? Então, aí, uma das coisas seria o quê? Olha, afastar às vezes o uso excessivo de telas, principalmente à noite, para poder melhorar a qualidade do sono, dormir mais cedo, tá? Verificar se existe ali algum fator estressante na família ou mesmo na escola, tá? Conversar mais com seu filho para ver o que está precipitando. Atividade física aeróbica, porque isso traz um benefício em vários sentidos, né? Sol, contato com a natureza, né? Ver a estrutura, reavaliar a estrutura familiar, sabe? Então, no sentido também preventivo. Certo, muito obrigada, viu? Gente, é isso, né? O recado mais importante hoje, esteja atento à saúde do seu filho, esteja atento a sinais que podem significar algum problema, né? Que pode existir algum problema, inclusive a enxaqueca. Até a próxima.